Alunos do Instituto Teológico, paz seja convosco, amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida e a nossa. Que você possa estar aprendendo com as nossas aulas de administração. Nós temos aí um bom caminho ainda para percorrer, mas vamos ser mais que vencedores, amém? Eu gostaria de dar continuação, nós vamos começar a iniciar a quarta aula. Mas na aula passada eu terminei encerrando falando sobre a Comissão de Relações Ministeriais. Aí eu li, para vocês. São uma parte importante das atividades da EQ. Uma vez a principal função é gerir o processo de admissão, readmissão e ascensão à carreira ministerial, tá? Dos obreiros, dos aspirantes e aos ministros, conforme nós vimos. Eu queria dar uma iniciativa, dando uma continuidade na Comissão de Relações Ministeriais. As atribuições, ela faz bastante coisa, para você ter uma pequena visão do que ela faz. Atribuições das Comissões de Relações Ministeriais. O que ela faz? Ela elabora o cronograma de atividades de acordo com as diretrizes do SGAF. SGAF, grave bem essa sigla, SGAF, você já deve ter ouvido falar. Secretaria-Geral de Administração e Finanças, tá? Definir, mais uma das atribuições, definir os locais onde serão realizadas as avaliações. Divulgar as informações básicas sobre o processo de postulação no Estado. Data e local da convenção estadual. Procedimentos para apresentação do candidato. Critérios de avaliação dos candidatos. Como adquirir o manual do postulante. E aí vai. Informações básicas sobre a documentação obrigatória. Elaborar o kit de avaliação de postulante. Ela gerenciar o processo de postulação dos candidatos. Organizar a cerimônia de apresentação dos obreiros, credenciados, aspirantes e ministros. Se você já teve a oportunidade de ir em alguma convenção, quando tem apresentação dos obreiros, dos aspirantes e dos ministros, você vai ver aquela organização toda, é uma cerimônia. E é a Comissão de Relações Ministeriais que prepara tudo aquilo lá. Você vê como a nossa igreja é uma igreja organizada. Lembra que eu falei sobre organização? A gente tem que dividir as tarefas, não para diminuir, com medo disso, aquilo. Não, a gente divide para multiplicar. E a nossa igreja é organizada em diversas áreas, que não daria nem para a gente ver, se a gente tivesse aula o ano inteiro de administração, daria para a gente falar sobre elas. É muita área, muita coisa, é muito bem organizado, em todos os sentidos, tanto a nível nacional, estadual, quanto regional. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Página 90, nós temos lá a base legal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós temos três coisas importantes para ver. Primeiro, o estatuto é a primeira base. Para relembrar, você vai lembrar, na aula anteriores, aprendemos que a EQ é uma pessoa jurídica devidamente registrada no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, registrado lá na Receita Federal. Porém, para que isto aconteça, a instituição obrigatoriamente precisou elaborar o seu estatuto e seu regimento interno. Obrigatoriamente, tá? Vamos lá. Estatuto. O que é estatuto? É um conjunto de normas jurídicas acordadas pelos seus fundadores que regulamentam o funcionamento de uma pessoa jurídica, seja esta uma sociedade, uma associação ou uma fundação. Ou seja, é um conjunto de normas que regulamentam, acordada entre todos aqueles que fazem parte do ministério lá, daquela associação, que regulamenta o funcionamento de uma pessoa jurídica, seja uma sociedade, uma associação ou uma fundação. Ou seja, por exemplo, Centro de Recuperação é uma associação. Casa da Criança Paralítica é outra associação. Criança Menor é uma associação. Então todas elas não são como empresa que tem um contrato social, um sócio. Não, elas têm um estatuto. Cada um com a sua ou com o seu tipo de estatuto, que é elaborado
pelos fundadores do mesmo. Observando, elas são juridicamente registradas em cartório. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Segundo ponto. Por que as organizações religiosas precisam ter um estatuto? É uma pergunta, né? Que talvez você possa fazer, né? Ou tenha essa dúvida. Uma instituição sem estatuto, ela não existe juridicamente, não podendo exercer suas atividades legalmente no país. Ou seja, é uma igreja informal, é uma igreja fantasma. Aí você vai falar assim, ué, mas quer dizer que ela não tem um cadastro nacional de pessoa jurídica, não tem um estatuto, ela não está legal? Ela não está legal no país, ela tem que ter. Não quer dizer que ela não vai pregar a palavra, ela vai pregar a palavra. Só que legalmente ela não existe, ela não existe. Ela não tem base legal nenhuma, ela é uma porta aberta, como a gente vê, informal. O nome mesmo já está falando, né? Não é o caso da nossa igreja, graças a Deus, que desde quando pisou, 1951, vocês lembram? Já foi cadastrado o CNPJ com o estatuto, conforme nós vimos, amém? Sem estatuto, a instituição não poderá ser representada juridicamente, não podendo adquirir nenhum patrimônio. Ela não poderia ser representada juridicamente. Se ela precisar de uma jurisdição, ela não pode existir. Ela não pode ter nada pertinente a isso daí. Tá? Vou dar uma arrumadinha aqui que está meio torto, tá? Então ela não pode ser representada por um advogado e na frente do juiz para defendê-la de alguma questão, porque ela não existe juridicamente. O juiz nem atenderia isso. É por isso que tem que ser base legal, tá? E também não pode, como eu vejo, ter um patrimônio, comprar um patrimônio e colocar no nome da instituição. Não tem como, né? Sem estatuto não poderá ter CNPJ, pois o mesmo é a base para tirar o CNPJ. Lembra que nós falamos do CNPJ? Eu não tinha falado de estatuto ainda. O estatuto, ele tem que ser montado com aqueles conjuntos de normas, registrado em cartório, correto? Ter seu presidente, seu vice, secretário, tesoureiro e mais algumas outras funções, mas esses 4 são essenciais. Ter a ata de administração da presidência daquela igreja e ser registrado em cartório, para depois tudo aquilo lá ser levado para a Receita Federal para poder tirar o CNPJ. Amém? O estatuto equilibrado e bem, preste atenção, o estatuto equilibrado e bem embasado nos parâmetros legais proporciona segurança à instituição perante os órgãos públicos. Quais são eles? Receita, Estado e município, correto? Receita, Estado e município. Perante a justiça em ações judiciais, como nós vimos anteriormente, e também preserva a doutrina da instituição. Né? Até a doutrina está lá. Até doutrinas, as sagradas escrituras, no que aquela igreja acredita. Na nossa, nós acreditamos na doutrina que Jesus salva, batiza, cura e breve voltará, porque está nas sagradas escrituras. Tudo isso é registrado lá, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita. Amém? Preste atenção agora nessa parte importante aqui. A IEQ possui um dos melhores estatutos dentre as organizações religiosas. Isso não sou eu que estou falando. Isso daí é pesquisa realizada. Né? É de tudo aquilo que nós realizamos, nosso estatuto é um dos melhores, se não for o melhor ainda. Porque eles são elaborados por comissões, por membros do Ministério Quadrangular, foram elaborados, assessorados por juristas e legisladores. Né? Nós temos uma base legal, um estatuto formidável, que são elaborados pelo Ministério, pessoas competentes que fizeram e fazem as suas alterações por juristas e legisladores. Né? Reconhecido, registrado em cartório. Agora eu vou apresentar para você o estatuto. Normalmente,
eu levo na sala de aula. Aí os alunos ficam olhando, babando, conhecendo, ficando impressionados com o estatuto que eu vou te mostrar aqui. E você também vai ficar impressionado. Lógico, você não vai poder pegar. Talvez você não vai conseguir ver aquilo que a gente pode te mostrar. Mas quem sabe, numa aula presencial, né, que a gente tenha, caso tenha, eu vou levar para você verificar, para você olhar ele. Então, vou te apresentar, vou afastar um pouquinho, ó. Estatuto. Olha só a capa dele para você ter uma ideia. Vou colocar bem mais próximo para você ver aqui, ó. Tá vendo? Estatuto. Igreja, bonito, em relevo aqui. Igreja Evangelho Quadrangular, Conselho Nacional de Diretores. O nosso estatuto. Você lembra que eu falei que todos os estatutos têm que ser registrados em cartório? Olha só, vou abrir para você ver. Olha que coisa bonita aqui. O nosso estatuto, antes disso, vou te mostrar a capa e a contracapa aqui atrás, ó. Coisa bonita, né? De primeiro mundo isso daqui, meu irmão, tá? Olha só, registrado em cartório, talvez você não vá conseguir ler, sobre o número tal, aprovado na Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, registrado no cartório em São Paulo, registrado em cartório. Ou seja, o nosso estatuto, ele é um dos mais bonitos estatutos elaborados e um dos melhores. Olha só, o nosso estatuto, ele tem mais ou menos 140 e poucas páginas, 146 páginas. Vocês lembram que eu falei tudo aqui? Isso aqui é estatuto. O estatuto é lei, é um documento oficial, ele tem a validade, ele pode, como eu falei, durante uma ação judicial perante um juiz, é o estatuto que o juiz vai pegar, porque isso aqui é uma lei máxima da nossa igreja, tá? Então, para você ver, você ter uma pequena ideia aqui, ó, do que fala, olha lá, fala dos princípios basilares, as sagradas escrituras, a divindade eterna, a queda do homem, o plano de redenção, isso tudo é Bíblia, e está aqui dentro do estatuto, no que nós cremos. Do desenvolvimento, das associações, tem muita coisa aqui, o estatuto, tá bom? Então, para você já conhecer e entender que coisa bonita é isso daqui. Então, nós fazemos parte de uma igreja abençoada, crendo que Deus vai nos fortalecer e nos abençoar, porque nós estamos baseado, base legal, né? Como não fala base legal, não quer dizer que é legal, legal de legal, é base legal dentro das esferas judiciais, da esfera nacional, da esfera do estado, da esfera do município. Nós somos baseados em tudo aqui, amém? Então você está conhecendo o estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular, amém? Talvez você nunca tinha visto, mas você está vendo agora, amém? Glória a Deus. Essa é a primeira base da igreja. A segunda, nós temos a segunda, o estatuto. A segunda é o regimento interno da nossa igreja, é o segundo. Regimento interno é um conjunto de regras estabelecida, preste atenção, por um grupo para regulamentar o seu funcionamento, podendo ser usada em diversas atividades, em diversos variados campos, seja no poder público e na iniciativa privada. Então você que o regimento interno, meu irmão, ela pode ser usado em todo o lugar, é um conjunto de regras estabelecidas, correto? O estatuto não se detém em estudos minuciosos. Aqui pode ver que tem coisas que só fala do título, porque o estatuto ele tem bastante folha. Agora, o regimento interno, ele abre essa parte do estatuto. Então nós temos o estatuto e o regimento interno, que é um conjunto das regras da nossa igreja. Amém? Ou seja, o regimento interno da IEQ regulamenta as disciplinas, os materiais deliberados ou matérias deliberadas no estatuto. É diferente o estatuto do regimento interno na igreja, tá? Não é que ele é diferente porque ele tem as regras e muitas coisas que estão no estatuto, ele abre para a gente poder entender mais, entendeu? Ele só tem uma diferença. Ele não precisa ser registrado em cartório. Ele não tem a obrigatoriedade de ser registrado em cartório.
tá bem? Então, o primeiro ponto é isso daí. Ele não precisa ser registrado em cartório. Porém, goza da mesma parte de valor jurídico, visto que o regimento interno, ele é previsto no estatuto, ele está lá dentro, a aprovação dele pelo Conselho Nacional, amém? E agora, eu quero mostrar para você também o regimento interno. Você vai conhecer ele, você vai ver que ele existe, não só no falar, mas ele existe em papel também, em livro. Ó, vou te mostrar aí. Atenção, hein? Ó, talvez, acho que você está dando para ver. Regimento interno da Igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês lembram que eu falei que ele não precisa ser registrado em cartório? Ele não tem obrigatoriedade, mas olha aqui, para você saber. Assim mesmo, ele foi registrado em cartório, ó. Registro interno da Igreja do Evangelho Quadrangular, registrado no primeiro cartório oficial de registro de títulos sobre o número tal. No mesmo lugar que foi registrado o estatuto, ele foi registrado também. O regimento interno tem mais de 100 folhas. Aqui tem a palavra do nosso presidente, reverendo Mário de Oliveira, e ele também trata diversas coisas da corporação e da sede, dos símbolos da corporação, lembra dos símbolos? Das comemorações e festividades que nós temos dentro da nossa igreja, da saudação, né? Da nossa saudação, ele fala no regimento interno aqui, né? A nossa saudação para a igreja, paz seja convosco, fala aqui. E quando eu falo com você, eu falo paz, né? Quando eu falo para uma pessoa, eu falo paz. Quando eu falo para diversas pessoas, que nem eu falo, paz seja convosco. Então tá tudo aqui, do ministério. Você talvez vai ter oportunidade de conhecer o regimento interno também. Dos departamentos, de todos os departamentos da escola bíblica, do Instituto Teológico, fala tudo aqui, meu irmão, da Secretaria-Geral das Coordenadorias. Se a gente for falar aqui, é um caminhão de coisa, a gente vai passar a noite inteira. Então, tanto o estatuto aqui, quanto o regimento interno, é base legal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tá aqui, ó. Você tá conhecendo os dois, não é brincadeira não, tá vendo? Existe aqui, correto? Todos registrados em cartório. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? O terceiro ponto, meu irmão, é a declaração de fé. Nós temos o estatuto, o regimento interno. Declaração de fé é o terceiro elemento em nosso estudo da base legal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ou seja, ele vai tratar do nosso credo, daquilo que nós cremos e acreditamos na palavra de Deus, daquilo que está lá dentro da palavra de Deus. Amém? Por assim dizer, os títulos doutrinários contemplados, né? Então eu vou passar abaixo para vocês, que está também lá na nossa apostila, a nossa declaração. Você está declarando com fé naquilo que você crê. Quer ver? Vou dar uma lida para você em algumas coisas. Nós acreditamos nas Sagradas Escrituras, a divindade eterna. Acreditamos na queda do homem. Nós acreditamos no plano de redenção, na salvação pela graça. Acreditamos no novo nascimento, no batismo, na Santa Ceia, na consagração de crianças. Acreditamos no dízimos e ofertas. Nós temos 25 declarações de fé. Se você olhar na sua apostila lá na página, que vai falar na página 90, vai falar sobre a declaração de fé, naquilo que nós cremos e acreditamos. Amém? Então essas três coisas, essas três bases legais da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, é o que nós temos para nós, né? O estatuto, o regimento interno e a nossa declaração de fé. Tudo está baseado em base legal, meu irmão. Você vê, até a área espiritual, naquilo que nós cremos, nas Sagradas Escrituras, estão, meu irmão, estão legalmente registradas em um órgão que tem validade
no país. Você vai falar, não precisa ter. Precisa. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você que nós estamos sujeitos às autoridades. Amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida. Paz. Porque vai acabar o tempo daqui a pouquinho aqui para nós. Até a próxima aula. Paz. Deus abençoe poderosamente. Fique com essas aulas. E nós cremos que Deus vai nos abençoar poderosamente. Amém. Paz.